Imagine a vida de uma mulher que, depois de brilhar como atriz em Hollywood, é lançada no intenso e rigoroso mundo da realeza britânica. Essa mulher é Meghan Markle. O que poderia ser o sonho de muitas pessoas, na verdade, revelou-se uma jornada cheia de desafios e controvérsias. Enquanto alguns a enxergam como uma figura corajosa que desafia tradições e preconceitos, outros a veem de forma crítica, como alguém que abala as estruturas da monarquia. No meio desse turbilhão de opiniões surgem histórias que revelam lados diferentes de sua personalidade, desde gestos de generosidade até momentos que geraram polêmicas. Isso levanta a pergunta: quem é a verdadeira Meghan Markle? Ela é a mulher forte que rompe barreiras, ou é apenas um reflexo das narrativas criadas ao seu redor? Entre elogios e críticas, sua vida continua a provocar fascínio e dividir opiniões. E essa história, ao que parece, ainda está longe de chegar ao fim. Cada detalhe revelado nos faz pensar mais profundamente sobre fama, relacionamentos e a busca por identidade em um mundo que não perdoa falhas. No furacão de manchetes e escândalos, o público teve uma visão do complicado mundo de Meghan Markle, a duquesa de Sussex. Apenas dias antes de sua tão aguardada entrevista com Oprah Winfrey em 2021, o Palácio de Buckingham se viu no centro de uma polêmica divulgando uma declaração informando que iria investigar alegações de que Markle havia assediado sua equipe. O que se seguiu foi uma saga de anos cheia de perspectivas conflitantes, enquanto pessoas próximas começaram a pintar retratos muito diferentes da mulher por trás da fachada real. A narrativa começou com um relatório impressionante no The Times, onde vários ex-assessores do Duque e da Duquesa de Sussex relataram suas experiências trabalhando sob a liderança de Markle. Seus relatos eram de partir o coração, repletos de acusações de que eram intencionalmente humilhados e submetidos a condições de trabalho insuportáveis. Em particular, um e-mail do ex-secretário de comunicação, Jason Nauf, trouxe à tona informações preocupantes sobre o comportamento de Markle. A duquesa parece estar sempre de olho em alguém. Ela está assediando e tentando minar sua confiança, foram algumas das palavras que estabeleceram o cenário para esse drama em desenvolvimento. Esta carta, que destacava múltiplos relatos de comportamento inaceitável, incendiou um campo de batalha de opiniões e interpretações. A situação se complicou ainda mais quando Buckingham Palace confirmou que iria investigar as alegações de assédio. O timing desse anúncio foi visto como suspeito. Críticos apontaram o interesse repentino do palácio em abordar questões que claramente tinham se arrastado por muito tempo, especialmente porque o casal já havia se afastado de suas obrigações reais e estavam estabelecendo suas vidas nos Estados Unidos. À medida que a investigação se arrastava, com os resultados nunca sendo oficialmente divulgados, fontes começaram a surgir das sombras, oferecendo um olhar sobre as experiências de funcionários que continuaram a trabalhar de perto com Markle na América. Um ex-funcionário aproveitou a oportunidade para expressar sua frustração, afirmando: "Ela anda por aí como uma ditadora de salto alto, furiosa e dando ordens. Eu vi ela reduzir homens crescidos a lágrimas." Essa representação de Markle como uma figura intimidadora no local de trabalho atiçou as chamas da opinião pública, levando muitos a rotulá-la como uma pessoa profundamente divisiva. No entanto, enquanto a polêmica se desenrolava, uma narrativa igualmente envolvente surgiu de um segmento dos ex-funcionários de Markle que compartilharam experiências positivas. Muitos desses indivíduos relataram momentos de compaixão e bondade que formaram a espinha dorsal de seu tempo trabalhando com Meghan e Harry. Em uma entrevista ao Us Weekly, um ex-funcionário não conseguiu evitar elogiar Markle, relembrando como o casal foi incrivelmente compreensivo quando se tratou de dificuldades pessoais. Quando a secretária de imprensa de Meghan precisou de um tempo devido a uma cirurgia, ela descobriu que Meghan e Harry estavam atentos e solidários, sempre checando para garantir seu bem-estar. Outro ex-funcionário revelou que, ao precisar se afastar durante um momento desafiador na vida, o casal não hesitou em conceder licença remunerada. Esses relatos pintaram um contraste gritante com as alegações de assédio, sugerindo uma complexidade mais profunda no caráter de Markle que transcendia os julgamentos severos lançados sobre ela. Além disso, Meghan demonstrou sua consideração em gestos pessoais. Um incidente comovente envolveu Markle montando um kit de cuidados com a pele para um funcionário que havia falado abertamente sobre suas dificuldades com a pele. Esse nível de cuidado pessoal parecia refletir não apenas uma persona pública polida para as câmeras, mas uma genuína vontade de apoiar aqueles ao seu redor.
Quando se tratava de presentes, a generosidade do casal se estendia até recém-nascidos e animais de estimação, com relatos de que eles enviariam itens anteriormente usados pelo príncipe Archie e pela princesa Lilibet, além de coleiras de luxo para os pets dos funcionários. Muitos apoiadores de Meghan Markle ficaram surpresos com as críticas negativas que a mídia passou a fazer sobre ela. A ex-chefe de conteúdo do casal comentou sobre isso, sugerindo que as pessoas estavam criando polêmicas desnecessárias. Ela chamou essas atitudes de uma tentativa previsível de gerar intrigas com conflitos falsos. Considerando o contexto e o momento em que essas críticas surgiram, é difícil ignorar essa análise. Polêmicas e opiniões divididas acabaram se tornando parte da história de Meghan. Em um mundo onde as redes sociais amplificam todas as vozes, não é surpresa que ela tenha se tornado alvo de tanta atenção, enfrentando o fogo cruzado da opinião pública. O julgamento que ela sofre não reflete apenas suas ações, mas também preconceitos mais profundos que ainda existem na sociedade. Conforme a investigação sobre o comportamento de Meghan Markle avançava, ficava cada vez mais claro que o tratamento dado a ela pela mídia não poderia ser explicado apenas por suas ações, mas também por preconceitos profundamente enraizados. A duquesa enfrenta expectativas únicas como mulher em posição de destaque, o que muitas vezes resulta em críticas e atenção desproporcionais em comparação com seus colegas homens. Essa perspectiva distorcida dificulta a compreensão de sua personalidade, gerando percepções que frequentemente oscilam entre extremos, de ser celebrada a ser criticada severamente. O contraste entre como Meghan e outros membros da família real são percebidos reflete questões maiores sobre responsabilidades e expectativas dentro da instituição. Independentemente da opinião que se tenha, a experiência de Meghan Markle exemplifica os desafios enfrentados por mulheres, especialmente aquelas sob os holofotes. No caso dela, essa pressão é amplificada por seu status incomum, uma americana com ascendência mista que se casou com um membro de uma das mais tradicionais famílias do mundo. Ao analisar a trajetória de Meghan, é importante reconhecer que a imagem pública de alguém é moldada por muitos fatores, como cultura, educação, carreira e experiências pessoais. O intenso foco sobre ela após seu casamento com o príncipe Harry trouxe uma atenção avassaladora para a qual poucas pessoas estão preparadas. Conciliar as expectativas da vida pública com sua individualidade deve ter representado desafios significativos. Outro ponto dessa história complexa é como Meghan tem sido caracterizada como alguém em busca de identidade. Sua transição de atriz de Hollywood para membro da realeza e posteriormente para ativista e empresária de sucesso, levanta questões sobre como essas mudanças podem representar diferentes aspectos de sua personalidade. Será que a pressão constante fortaleceu sua determinação ou levou a uma postura mais defensiva? O futuro de Meghan Markle e do príncipe Harry continua sendo alvo de grande interesse e debate. Desde que decidiram se mudar para os Estados Unidos e deixar para trás suas funções na família real britânica, o casal tem demonstrado empenho em construir uma trajetória independente. Envolvidos em causas humanitárias e com iniciativas como sua empresa de produção de mídia, eles parecem determinados a moldar suas identidades além dos limites da realeza. Meghan, em particular, permanece uma figura fascinante, simbolizando tanto os desafios quanto as possibilidades da vida sob os holofotes. Seja admirada por sua empatia ou criticada por suas escolhas, as opiniões polarizadas sobre ela ilustram a complexidade das percepções públicas. Não é uma questão de encaixá-la em categorias como certa ou errada, mas sim de reconhecer as muitas camadas que compõem sua história. Alguns a veem como uma força transformadora, alguém que enfrentou pressões extremas com resiliência. Outros questionam suas motivações e decisões. Essa diversidade de interpretações revela mais sobre as narrativas que criamos como sociedade do que sobre quem ela realmente é. Meghan, como qualquer pessoa, é moldada por suas experiências, sucessos e adversidades. Enquanto a discussão sobre sua figura continua, é importante adotar uma abordagem equilibrada que vá além das manchetes. O diálogo reflexivo pode ajudar a enxergar Meghan além da polarização, como alguém com falhas, mas também com a capacidade de crescer e evoluir. Afinal, histórias públicas raramente são tão simples quanto parecem, e as figuras que ocupam nossos imaginários são, acima de tudo, humanas. O que acham? Meghan Markle é um exemplo de força e determinação ou uma figura que precisa ser responsabilizada por suas escolhas? A disparidade nas opiniões sobre ela reflete preconceitos culturais mais amplos?
Independentemente das interpretações, ela merece a chance de ser vista de forma mais equilibrada? Compartilhe sua visão. Olá pessoal! Obrigada por ter assistido até aqui, e não esqueça de deixar aquele like e aproveita já clica no botão de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado de todo o nosso conteúdo e não perder nenhuma novidade. Planeta Fama News, toda a verdade no mundo das celebridades.